Muito bem, pessoal, estamos aqui para trazer uma aula onde nós estamos falando sobre uma temática extremamente importante: neuroliderança. Como você agora vai se transformar um líder capacitado de entender o cérebro de outras pessoas e automaticamente as suas tomadas de decisões. Eu quero trazer aqui alguns tópicos muito tranquilo e muito assertivo para que você possa estar crescendo em sua liderança organizacional. O primeiro passo que eu quero colocar aqui é o erro que mais destrói lideranças é não reconhecer o próprio erro. Isso é algo que faz as pessoas perder credibilidade. E justamente por quê? Porque existe um colapso através dessa questão. Eu coloquei aqui a neurociência, emoções e principalmente esse colapso da autoridade. E por isso que aqui na Ruios Empresarial nós trabalhamos direcionando o líder para que ele se transforme um neurolíder, aonde ele tem conhecimentos cerebrais. E automaticamente você vai entender que errar é humano, negar já é neurobiológico. E a neurociência vai te explicar isso. Todo líder vai errar. E isso não é falha de caráter nem incompetência. É uma consequência natural de tomadas de decisão sobre pressão, risco, incerteza e informação incompleta. Olha que interessante isso. Nós analisamos que no meio de uma tomada de decisão, no meio de um formato onde você está pressionado, vai saltar uma emoção de dentro de você. E essa emoção está baseada com aquilo que você tem de arquivo de memória. Muitas vezes as pessoas falam: "Poxa, mas olha só, eu vou tomar uma decisão conforme meu nível racional". Depende. Primeiro, aproximadamente de 84,6% a 95%, as suas tomadas de decisões, elas estão agora tomando a frente. Segundo a Harvard dos Estados Unidos, né, uma das maiores universidades que tem, e também segundo a doutora Suzana Herculano, uma das maiores neurocientistas que tem aqui no Brasil, inclusive foi minha professora na PUC em neurociência. E o que eu quero trazer aqui para você é: se tudo isso traz uma possibilidade de você agora tomar uma decisão muito mais por impulso, faz sentido que aquilo que está colocado de arquivo de memória em seu hipocampo, seu hemisfério direito do seu cérebro, onde você tem uma gaveta com as suas emoções guardadas ali, e automaticamente com aquilo que você tem de arquivo de memória e que vai saltar em milésimo de segundo, sabendo que o hemisfério direito do seu cérebro ele é mais rápido do que o hemisfério esquerdo, que é o seu lado racional. Em milésimos de segundos você toma uma decisão no seu inconsciente. E com isso você precisa estar preparado para ter uma reprogramação e até mesmo uma autorregulação emocional das suas emoções para a tomada de novas decisões. E o neurolíder ele precisa entender isso. A neurociência comprova, olha só, o cérebro humano não foi projetado para acertar sempre, mas para reagir rápido e preservar a identidade. O problema não está no erro em si. O verdadeiro colapso da liderança começa no segundo erro silencioso e devastador: não reconhecer o primeiro erro. Ou seja, o cérebro ele foi formado e ele existe uma amígdala do tamanho de uma ervilha, uma em cada hemisfério do nosso cérebro. E se você parar para analisar, automaticamente ela tem uma função muito específica, uma delas. A função específica é te colocar num nível de luta ou fuga, aonde você vai estar associando o que está acontecendo e automaticamente você vai estar tomando uma decisão. O problema é que quando você tem uma crença mal adaptativa desde a sua infância, aonde você agora sempre foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo professor da escola, pelo tutor, enfim, seja quem for, e honrando todos eles, tanto pai, mãe, e tendo empatia, entendendo que eles deram o melhor que eles tinham, inclusive pela época, culturalmente, você começa a entender que a repetição de padrão ela começa a criar um mecanismo de defesa
para que você agora não venha a estar passando por isso novamente. Ou seja, o famoso TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. E o que o seu corpo faz para se defender em relação a isso? Ou você agora tem uma consciência, olha para dentro e começa a aceitar os feedback negativos, entendendo que isso não é o seu pai, a sua mãe ou tutores que trouxeram para você ali um grau de rejeição muito grande e que foi um forte impacto neuronal. Ou você agora começa a criar mecanismos de defesa para não passar pelo mesmo. E é aí que o líder que não tem a inteligência emocional e não tem a reprogramação de crenças e traumas emocionais e automaticamente trabalhando a neuroplasticidade do seu cérebro para que você gere um novo comportamento em cima daquilo que aconteceu, que foi traumático em sua vida, esse líder vai bater no teto. E quando ele vai bater no teto, uma das questões que ele pode fazer é criar um mecanismo de defesa, ou seja, o orgulho para se defender da situação. Então ele não assume a autorresponsabilidade, cria grau de vitimismo e coloca a culpa em outra pessoa. Tudo por quê? Porque é um mecanismo inconsciente do seu hemisfério direito do seu cérebro que não quer que você repasse, ou seja, ou venha passar um trauma novamente, porque ele não foi curado, e trauma que não se cura se repete, e o trauma ele é generalizado. Então essa pessoa está sempre com mecanismos de defesa para se estar ali se defendendo. E o orgulho, ele tranca a sua evolução. O conflito cerebral por trás da liderança. Então olha que interessante, quando um líder erra e não reconhece, não está apenas fazendo uma escolha moral, está reagindo a um conflito neurológico profundo. Nesse momento, duas forças entram em choque. A amígdala cerebral, proteção da imagem, defesa do ego, medo de perder e ainda outras coisas demais. E o córtex pré-frontal, a autorregulação, ou seja, visão estratégica, aprendizado e correção de rota, ou seja, o seu hemisfério esquerdo, o seu lado racional. Com isso, você começa a entender o seguinte: eu estou aqui baseado em um mecanismo de defesa. Isso faz sentido para você? Entendendo isso, eu estou agora, com um dos maiores presentes que eu recebi de Natal e importei ele da Flórida, dos Estados Unidos, que é um cérebro anatômico, aonde a gente pode estar agora entendendo alguns processos que acontecem. Então, para explicar e trazer aqui uma dinâmica melhor ainda, eu quero trazer, quando a amígdala domina, o líder escolhe inconscientemente. E eu quero trazer aqui para você o quanto é importante ter o autoconhecimento. A amígdala, ela está baseada em um ponto como esse aqui, do tamanho de uma ervilha, basicamente, e ela está localizada nos seus dois hemisférios, esquerdo e direito. Agora, quando você está baseado por essa decisão, você vai estar reagindo por impulso. Por quê? Porque o seu hemisfério direito, ele é mais rápido, em milésimos de segundo, ele está tomando uma decisão. Então, enquanto o seu lado esquerdo, o seu lado racional, dorso lateral, ele vai estar agora trazendo um raciocínio lógico, matemático, ele vai estar agora entendendo a situação do que realmente está acontecendo. Mas quando você tem um sequestro da amígdala, automaticamente, que atua como sensores, ela vai fazer isso. O orgulho fica acima da evolução, a vaidade fica acima da confiança do time, a aparência acima da integridade e automaticamente o controle acima da verdade. Olha o quão desafiador é um líder que tem uma competência maravilhosa, com graduação, inúmeras pós-graduação, mestrado, doutorado, mas ele pode perder tudo isso pela falta de algo que a gente chama de skills, habilidades em comportamento humano, em ser um neurolíder, entendendo as emoções dos seus liderados, inclusive as suas. Um processo intrapessoal e interpessoal. E com isso, dentro dessas habilidades, esse líder não lidera, ele se defende. O time sempre percebe
sempre percebe. O cérebro confirma. Existe uma ilusão perigosa em muitas lideranças. Se eu não admitir, ninguém percebe. A neurociência social prova o contrário. Olha que interessante isso. O cérebro humano possui neurônios espelhos responsáveis por captar incongruências emocionais e comportamentais. O time sente quando algo está desalinhado. Eles percebem quando você defende uma estratégia, olha que interessante, por uma falha teimosa. Você omite elogios por insegurança. Você impõe metas irreais para proteger a sua imagem e automaticamente você dizer o seguinte: vocês não alcançaram, mas as suas metas não foi uma meta trabalhada, por exemplo, como uma ferramenta SMART, onde ela foi específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. E automaticamente você erra e finge que nada aconteceu. O dano não vem do erro, vem do silêncio arrogante que segue. Arrogância disfarçada de firmeza, um erro comum na liderança. Então, olha como é interessante. Muitos líderes confundem reconhecer erros com fraqueza, mas o ponto de vista neurocientífico ocorre exatamente o oposto. Quando você agora desarma o super-homem, quando você desarma a Mulher Maravilha que você agora colocou para se defender das suas próprias emoções que não foram restabelecidas e curadas desde a sua infância, você automaticamente agora está criando o seu mecanismo de defesa. E você agora rejeita assumir a autorresponsabilidade do seu erro. Quando você cria metas irracionais, é porque você está colocando a falta de competência não foi minha, de trazer habilidade para esse grupo, mas foi automaticamente impondo metas irreais e colocando e expondo eles ao fracasso, que talvez o fracasso seja meu por uma falta de métricas, ou seja, os KPIs, onde a gente pode estar analisando as métricas e dados, se essa meta é realmente real, em comparativo com outros anos, em comparativo com o mercado, em comparativo com diversas outras estratégias que é importante você estar visualizando. Se isso faz sentido para você, é muito importante você entender alguma coisa que eu vou colocar aqui. Os nossos neurônios, eles se espelham com outros neurônios, e nós temos, em média, 86 bilhões de neurônios em nosso corpo. Então, quando a gente está agora trabalhando no neurônio espelho, é quando a gente está agora num ambiente, e a neurociência comprova que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas do qual nós convivemos. Então, você analisa que essa condição de neurônios que você tem em seu cérebro e esses 86 bilhões, não somente no seu cérebro, mas no seu corpo, inclusive no seu intestino, você agora também consegue estar entendendo que todo esse processo dos seus neurônios, eles vão estar agora se conectando com outra pessoa e modelando comportamentos, fala, gestos e atitudes também. Por isso é extremamente importante você entender com quem você está criando uma associação em sua vida. Diante disso, olha como é interessante. Se temos 86 bilhões de neurônios em nosso corpo, e automaticamente nós podemos espelhar, porque pesquisas das universidades dos Estados Unidos trouxeram algo extremamente importante. Num dia de sol quente, colocaram um homem aonde ele estava sendo, entre aspas, escaneado o seu cérebro, e com isso entendendo os pontos de luz que o neurônio ia estar brilhando quando ele estivesse num dia quente tomando um sorvete e entendendo quais eram os neurônios que estariam brilhando. Do outro lado, um macaco, aonde eles estavam fazendo uma experiência visualizando, porém sem o sorvete. E o que acontece é, a neurociência comprova que o mesmo lugar aonde estava brilhando os neurônios no ser humano estava brilhando também no macaco. Só que o detalhe, ele estava sentindo todas as suas emoções, estava sentindo tudo aquilo ali, aquela experiência sensorial, e automaticamente não estava tomando sorvete. E isso se traz para os neurônios espelhos. E automaticamente você entende isso com profissionais da área de saúde que se conectam tão fortemente na vida de outra pessoa que pode inclusive sentir as mesmas dores que o seu paciente. Então, quando você entende isso, você imagina agora colocando para os negócios, e até porque o meu foco é neurociência aplicada aos negócios, você imagina
você aqui que está nesse webinário aqui, entendendo que o seu momento, o seu jeito de ser líder vai estar inspirando outras pessoas ou não. Porque você pode inspirar ela para crescer, mas você pode inspirar ela para afundar. Qual é a sua decisão como um neurolíder? Faz sentido que olhar para dentro, reprogramar suas crenças, assumir a autorresponsabilidade é extremamente importante para que você tenha liderados de alta performance? E afinal, a pergunta que eu te faço é: você, neurolíder, qual é o medo que você tem de ter um liderado melhor do que você? Quais são as crenças que vão bater em você de rejeição, de abandono, de medo de perder a sua função, o seu cargo, porque outra pessoa está avançando? A pergunta que eu te faço é: um líder, ele faz outro líder? E faz um líder melhor do que ele mesmo? Então, diante disso, nós precisamos entender: a arrogância disfarçada de firmeza é um erro comum na liderança. Muitos líderes confundem reconhecer erros com fraqueza, mas do ponto de vista neurocientífico ocorre exatamente o oposto. Fraqueza, manter a amígdala no comando, reagindo por ego, constante processo de hipervigilância por causa do ego. Eu não posso errar. Está ali com o sistema, inclusive nervoso, central, periférico, recebendo todas essas tensões nervosas em seu corpo. Por quê? Porque o Batman está estabelecido ali. Então, a coragem é para ativar o seu córtex pré-frontal. Automaticamente, quando você tem a racionalidade, assumir e corrigir e aprender. Não existe liderança madura sem vulnerabilidade consciente. Ou seja, você vai estar vulnerável, você não é o Batman, você não é o Super-Homem, você não é a Mulher Maravilha, você não é a Xena, tá? Agora, denunciei aqui o 41 que eu sou, e automaticamente você vai estar entendendo isso. Não existe crescimento sem revisão de rota. Segurança psicológica é um divisor de águas de alta performance. Pesquisas da Harvard School e do projeto, principalmente do Google, demonstram que segurança psicológica é o principal fator de equipes de alta performance e ela nasce de um comportamento simples, porém raro. O líder reconhecer erros de forma genuína e quando isso acontece, o cérebro do time entra em estado de segurança e não ameaça. Ou seja, quando você trabalha um ambiente psicologicamente seguro, você traz a oportunidade da outra pessoa de ela expor uma nova ideia e automaticamente, daqui a um pouco, tem ali um Einstein que está no Brasil, que está nos Estados Unidos, que está na sua sala, que está no seu ambiente, na sua organização, mas está com medo de errar, está com medo por causa da rejeição da infância, está com medo de errar porque o líder, ele é tóxico, ele não aceita um erro e vem reprimir de uma maneira extremamente errada e sem inteligência emocional. Isso faz sentido para você? As maiores ideias que nós conseguimos trazer está marcada em momentos de relaxamento, seja na frente, na beira da praia, seja tomando um banho, seja você fazendo academia. Eu mesmo já tive em vários insights, enquanto eu estava treinando, recebendo informações do meu cérebro, porque ele estava desentulhado de todas as informações e tudo aquilo que eu precisava. Então, estar num ambiente psicologicamente seguro é extremamente fundamental para a sua neuroliderança. O que você, neurolíder, está fazendo agora para manter esse ambiente psicologicamente seguro? Então, diante disso, você vai estar fazendo o quê? O líder que reconhece os erros, ele está desativando o medo, ativando o aprendizado, fortalece confiança e estimula responsabilidade, criando um ambiente onde as pessoas pensam, não se escondem e automaticamente o líder que se cala, ele ensina o time a esconder. Mas quando você tem um líder que assume, ensina o time a evoluir, você faz com que eles avancem. Qual é o seu nível de neuroliderança? Diante disso, dois tipos de cultura organizacional em que o cérebro está no comando. Vamos lá. Cultura do líder que não admite erros, medo constante, silêncio estratégico, fingimento como mecanismo de sobrevivência, performance falsa e esgotamento emocional, todos à beira de um burnout.
um esgotamento físico e emocional e principalmente sempre entendendo assim, aonde me pagar R$ 100 a mais, eu estarei indo embora porque eu não quero estar passando por esse ambiente tóxico. E aí você vai ter um turnover muito grande. E já uma cultura do líder, por exemplo, que assume e corrige, gera confiança sistêmica, diálogo real, aprendizado contínuo, alta performance sustentável. O que você quer para o seu ambiente? A cultura da empresa, ela é um reflexo do CEO, ela é um reflexo do dono, ela é um reflexo daquilo que vem de cima. Por isso, na maioria das vezes, o erro que custa caro é você tratar, é você trabalhar os seus líderes, mas não trabalhar o dono da empresa. Por isso que você precisa fazer um alinhamento cultural em todos esse ambiente. E isso é importante. O custo invisível de um erro não reconhecido de um líder é desmotivação, afastamento emocional, perda de engajamento, quebra de confiabilidade, confiança e talento silenciosamente indo embora, o famoso turnover que eu falei. Nada disso aparece no balanço contábil, porém, ele vai te trazer um rombo na sua organização. E a verdadeira grandeza da liderança está baseado. A neurociência mostra que líderes eficazes não são os que nunca erram, mas os que sabem regular emoções, aprender e corrigir rapidamente. Seja rápido em corrigir o seu erro. E a grandeza do líder está nessa capacidade, reconhecer os seus próprios limites e ainda seguir em frente. Resiliência, mais consciente, mais íntegro e mais forte. Isso faz sentido para você? Agora, diante disso, o mercado, as equipes e a nova geração exigem verdade, coerência e maturidade emocional. E o que eu quero trazer aqui para você, o único erro realmente imperdoável na liderança moderna é fingir que não errou. Isso faz sentido para você? Você já passou por uma situação em que você foi injustiçado? Você já passou por uma situação onde você teve um líder que não te capacitou, não te treinou, não te ensinou, te fez cair, por exemplo, de paraquedas em um ambiente e ainda você foi cobrado pelo mesmo? Como que você se sentiu? Você viu realidade nessa cobrança? Como que você sentiu em relação a esse processo? Então, a autorregulação emocional do neurolíder é fundamental. Neuroliderança, segurança psicológica, inteligência emocional, competência técnica e também a sua competência emocional, sua inteligência emocional, o seu hard skills e os seus soft skills precisam estar equilibrados para você ser um neurolíder de alta performance. Se isso fez sentido para você e automaticamente, se você deseja agora construir um time com neurolideranças ativa e que possam estar agora trazendo alta performance para o seu negócio, eu quero deixar aqui para você um link para que você possa estar, primeiramente, entendendo isso e também concorrendo a uma das nossas vagas que nós liberamos toda semana, apenas duas, de diagnóstico emocional e empresarial para neurolíderes, que estão agora esgotados, cansados e principalmente de saco cheio de uma liderança fajuta ou desses treinamentos que você pega no ChatGPT simplesmente e você agora vem aqui falar sem nenhuma profundidade como a neuroliderança. Se você está de saco cheio, se você agora chegou no momento em que você precisa parar tudo, se você tem maturidade, o que significa ruios no grego, maturidade. Se você agora está nesse momento e você quer uma mudança porque você encheu a sua paciência, se inscreva e concorra a um desse diagnóstico emocional e empresarial diretamente comigo de até mesmo 1 hora, onde eu posso trazer insights e entender o seu momento e automaticamente já trazer novas ações, um plano de ação para você e você agora está performando com a sua liderança. Se isso faz sentido para você, inscreva-se no nosso link abaixo e automaticamente concorra a essa vaga. E sendo selecionado, um dos nossos colaboradores estará entrando em contato com você para marcar o horário e nós podermos ter essa call individual, estratégica com você e até mesmo com o seu time. Um forte abraço e te vejo logo à frente. Neurolíder.